Além de nos proteger de assaltantes e outros tipos de criminosos, os policiais também são conhecidos por cuidarem do trânsito. Principalmente nos Estados Unidos, aparecem em diversos vídeos realizando abordagens com motoristas, aplicando multas e, em casos mais graves, até rebocando seus veículos. No entanto, algumas vezes eles flagraram coisas surreais, registradas por suas câmeras corporais, onde a coisa definitivamente saiu do controle. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Na madrugada de Halloween, um policial da Flórida fez uma descoberta um tanto quanto assustadora. Naomi Furrer, uma garota fantasiada de anjo, estava dirigindo perigosamente pelas ruas de Northport. Talvez sua fantasia angelical estivesse tentando esconder sua personalidade diabólica, já que ela estava cheia de pendências com a justiça. Ao avistar o veículo, o policial iniciou uma breve perseguição. No caminho, descobriu que Naomi, uma cidadã da Suíça, estava com sua carteira de motorista suspensa. O carro em que ela estava também tinha pendências relacionadas à documentação. Por sorte, ela ouviu os comandos do policial, encostando na beira da estrada para uma abordagem. Ao confrontá-la, o policial logo reparou que a garota estava embriagada, além de ter flagrado uma garrafa de bebida no banco de trás. Naomi tentou mentir, dizendo que ainda estava indo para uma festa, mas sua pulseira de balada denunciou. 9, 1, 2, like that? How did I explain the exercise? You turn like Okay. that? Like turn like that? Yeah. All right. 1, 2. Nessa altura, o teste de sobriedade era praticamente uma formalidade. Pelo menos, a garota estava cooperando com toda a abordagem, apesar das suas mentiras. Após demonstrar uma performance incrível no teste, Naomi foi informada de que seria presa. Please, sir, I can't have a DUI. Please. I'll do everything. I promise. Sir, I'm from Switzerland. I can't have a DUI, please. It's gonna ruin my life, Korea, please, sir. O policial, no entanto, vendo as roupas escandalosas que ela estava utilizando, ajudou a se cobrir antes de levá-la para a delegacia. A garota protestou bastante, dizendo que perderia sua cidadania caso fosse presa, mas não convenceu os policiais, que fizeram a coisa certa em tirá-la do trânsito. Lá nos Estados Unidos, um grupo de jovens foi visto brigando no drive-thru do McDonald's, prontificando os policiais para a cena. Chegando lá, parte dos brigões já havia fugido. Então, alguns policiais ficaram conversando com quem permaneceu na lanchonete, enquanto outros iniciaram uma perseguição aos fujões. Independente de quem estava certo ou errado na briga, fugir do local da briga deixou esses dois em uma posição ruim com a polícia. Eles pararam assim que ouviram as sinalizações, mas foram abordados de uma forma bem diferente dos outros jovens que ficaram no McDonald's. Apesar de estar um pouco chateado com a postura dos policiais, o homem obedeceu e colaborou com a investigação, enquanto a garota, que nem tinha se envolvido na briga e logo seria liberada, começou a aprontar barraco por conta do tratamento que seu amigo estava recebendo. Why are you cuffing him? I'm not cuffing It looked like you were. No, he is. wrong. Let me do my job. You're cuffing him. Hold on, dog. What's he's holding his hand like that? Because you're about to go into cuffs. You don't stop talking. Stop talking. I'm calm, man. Hang out back here real quick. Hang out back here real quick. You do. Y'all are crazy. Do not pull away from me. I'm not pulling away from you, bro. stand right I here. like that. You can stand You're right fine. I like that. You're good. A situação piorou quando o rapaz foi preso por dirigir embriagado. A mulher, apesar de bater boca com todos os policiais, estava no processo de ser liberada quando decidiu fazer gracinha, jogando latas de bebida vazias na direção dos policiais. She's 18, so she can't have those beers. Take them out. They're empty. Thank you, Daddy. You can keep those because they're empty. Good for you. Is littering a crime? Okay, I'm sorry. No, sorry, sir. I'm sorry. I'll pick him up. I'll pick him up. Ela faz menção de recolher, mas já era tarde demais. No final das contas, a atitude infantil dela resultou em sua prisão. Em uma abordagem de trânsito que aconteceu no dia 5 de março de 2024, o policial percebeu que um carro estava com a sua placa obstruída. Ele pediu para o motorista parar e ela obedeceu, indicando que a abordagem transcorreria sem maiores dificuldades. No entanto, quando o policial chegou na janela do veículo para conversar com ela, os problemas começaram a surgir. A moça não conseguia encontrar sua carteira de habilitação. Ela ficou mexendo na bolsa por bastante tempo, gerando suspeitas no policial, que nessa altura já estava preocupado dela estar procurando uma arma dentro da bolsa. Diante da situação, solicitou que a motorista descesse do veículo para continuarem a investigação, mas a moça não aceitou o comando. Nessa hora, ele não teve escolha senão retirá-la do carro à força. Step out. Hands behind your back. Keep your hands behind your back. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You also have the right to stop answering.
Not fucking moving. Questions. You will still have the right to stop answering any time. You also have the right to stop answering any time until you talk to the lawyer. Do you understand Miranda? Can you read it one more time? Do you understand Miranda? Can you read it one more time, please? I didn't quite get all that. Yeah, sure. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You also have the right to stop answering any time until you talk to a lawyer. Do you understand Miranda? I'm not fancy that, but yes. Okay. Yes, you do understand Miranda. No final das contas, a mulher precisou ser detida por sua falta de cooperação. O policial tentou ler os seus direitos, mas ela ficou dificultando o processo, fingindo que não tinha entendido seus direitos, obrigando o policial a ler completamente o direito repetidas vezes. Depois que sua prisão foi realizada, ele explicou que sentiu um hálito de bebida alcoólica e ainda viu uma arma dentro do carro. Apesar de ser uma dessas armas airsoft, o policial ficou preocupado com a falta de cooperação da moça. Por causa disso, algo que poderia ser resolvido pacificamente acabou terminando de um jeito bem pior. Quase na virada do ano, no dia 29 de dezembro de 2023, uma abordagem de trânsito que poderia ter transcorrido sem qualquer problema terminou de forma bem mais polêmica quando a mãe do motorista a bordo decidiu atrapalhar toda a investigação. O policial iniciou a abordagem, pois o jovem motorista estava dirigindo acima do limite de velocidade. Era possível que ele recebesse apenas uma citação, mas sua mãe chegou causando um caos. O policial percebeu que haviam algumas ervas dentro do carro, com um cheiro bastante característico daquela substância que não deve ser consumida enquanto se está dirigindo. Ele pediu para o garoto descer do carro para uma revista, mas a mãe começou a gritar, mandando ele não obedecer o policial. O garoto estava cooperando, mas a mãe decidiu descer do carro para brigar com o policial, que nessa altura precisou prendê-la. You need to leave my stop now. You can arrest Get back in your car and leave. I'm telling you right now. I will be here with my... He's pulling me. You're under arrest. Get on there. Nope, you're under arrest. Are you kidding me right now? Get off of me. Are you kidding me? For nothing. What you Get do? off. É claro que a mãe resistiu bastante à prisão, alarmando o filho, que também começou a segurar o braço do policial. Pouco tempo depois, outra parente do garoto chega à cena, mas felizmente ela não interferiu nas detenções. No final das contas, não sabemos nem o que aconteceu com o garoto, já que o policial precisou voltar à delegacia para prender sua mãe, que foi xingando ele no caminho todo. Uma motorista americana da cidade de La Crosse não estava usando o cinto de segurança. Um policial percebeu a infração e ligou suas sirenes, indicando que ela deveria encostar para uma abordagem. No entanto, a mulher decidiu acelerar, iniciando uma perseguição que foi parar na sua casa. Talvez ela teria conseguido sair da abordagem apenas com uma advertência por causa do cinto, mas em vez disso, sua fuga resultou em punições bem mais severas, além dela quase ter se envolvido em um acidente de trânsito feio em um cruzamento com uma caminhonete. A pior parte é que ela pensou que se livraria dos policiais apenas por se esconder em sua residência, algo que não tem o menor sentido. Após entrar na casa e trancar a porta, o policial ficou aguardando reforços enquanto pedia para ela se render. A garota, no entanto, apenas apareceu na janela, informando que estava em liberdade condicional e com a carteira de habilitação suspensa. Ela temia ter que voltar para a cadeia por causa da infração, mas foi justamente isso que aconteceu. If you would have originally stopped for him, as soon as he turned on his lights, it would have been a signature bond and you would have went home. Great. I love hearing that. Great. Well, you gotta make good choices. I'm gonna sit in jail all weekend. They're not gonna release me. They're forced. O policial informou a garota de que sua liberdade condicional não tinha nada a ver com violações de trânsito. Ela apenas receberia multas, mas ao fugir da polícia, criou uma verdadeira situação de crime que de fato violou sua condicional. Depois de um longo bate-boca com a polícia, a mulher decidiu se render, evitando piorar ainda mais sua situação diante da justiça criminal. No dia 30 de junho de 2023, policiais americanos avistaram um carro que estava sendo procurado após ter sido roubado. A abordagem foi iniciada com bastante cautela, com o primeiro policial mantendo a distância, enquanto pedia para o motorista sair do veículo. Naquele momento, ele não sabia se o motorista era o ladrão que havia roubado o carro, então não prendeu o sujeito de imediato, dando uma chance para ele se explicar enquanto verifica sua identidade. Dayton Viel parecia colaborar com a investigação. Ele comentou que não deveria estar dirigindo, pois estava com sua habilitação vencida e a documentação do seu Ford Fusion não estava em dia. Enquanto se explicava, outro policial descobriu que Dayton era um fugitivo procurado com extenso histórico criminal. Ele se preparou para prendê-lo, mas os 3 policiais em torno dele não agiram rápido bastante. Ele conseguiu fugir e, por incrível que pareça, deu um baile na polícia, voltando para seu veículo e saindo em alta velocidade. All right, we'll meet you at Towson.
Os policiais não iniciaram uma perseguição naquele momento, acreditando que poderiam encontrá-lo na sua residência, mas isso nunca aconteceu. 2 semanas depois desse incidente, Dayton disparou contra 2 policiais que estavam próximos de capturá-lo. No dia seguinte, também se envolveu em um tiroteio com a SWAT, que o encontrou em um hotel. Os agentes da SWAT devolveram os disparos, encerrando a vida do criminoso. Lá no estado americano de Ohio, uma motorista barraqueira realizou uma conversão ilegal, virando à esquerda no sinal vermelho. Policiais iniciaram uma abordagem, mas o estado da mulher era tão ruim que ela mal conseguia se comunicar com a autoridade. Todos os policiais envolvidos na abordagem, que logo se tornou uma prisão, foram extremamente pacientes, dando várias oportunidades para a mulher se explicar lentamente. No entanto, ela não colaborava, chegando ao ponto de fazer uma brincadeira dizendo que iria sair correndo. Eventualmente, os policiais realizaram sua prisão, pois ela claramente não estava em condições de operar um veículo pesado. Mas acredite, na delegacia as coisas pioraram ainda mais. Them operating a vehicle. Stop. Are you just gonna fine, I'm just gonna read it. Operating a vehicle under, if you refuse to take any chemical testing required by law, your Ohio driving privileges will be suspended immediately and you will have to pay a fee to have them. You are now under arrest for state OVI and if you refuse to take a chemical test... That makes no sense. Além de abaixar as calças e fazer xixi no chão da sua cela em certo momento, a mulher ainda conseguiu escapar das algemas. Mesmo não conseguindo nem ficar em pé direito, ela achou que conseguiria fugir da prisão. Os policiais precisaram reforçar sua detenção, algemando suas mãos atrás das costas, deixando sua situação bem mais desconfortável. Além de precisar passar a noite na cadeia, a motorista briguenta ainda precisou pagar uma multa de mais de $500 e foi sentenciada a 180 dias na prisão. A câmera corporal de um policial americano flagrou uma interação difícil de assistir, onde uma motorista claramente embriagada fez de tudo para evitar ser presa, mas não foi levada a sério pelas autoridades. Logo no começo da abordagem, o policial já pediu para a garota descer do carro. Ela ficou tentando utilizar o celular, desobedecendo a ordem. Nessa hora, ela quase perdeu o celular e foi retirada do carro contra sua própria vontade, mas percebendo que a coisa estava ficando feia para o seu lado, finalmente decidiu colaborar. O policial iniciou a abordagem porque ela estava dirigindo bem acima do limite de velocidade, mas quando chegou na janela já sentiu o bafo de álcool. Ele solicitou a garota descer do carro para iniciar os testes de sobriedade, mas ela enrola o máximo possível contando uma história triste atrás da outra, como por exemplo, que seu namorado a deixou pouco tempo atrás. My boyfriend actually jumped out of the car about 20 miles back, so if I'm a little bit upset and I'm also in school for nursing. Apesar de sua fala arrastada e bafo etílico, ela também insiste que não bebeu nada na noite, mas quando finalmente fez os testes de sobriedade, a verdade veio à tona. So do not start until I tell you. Do you understand? And I will do that. Come here, I got an easier one for you. No, yes. I'm not resisting. Roxanne! No final das contas, sua conversa sobre ser uma estudante de enfermagem, histórias tristes e até uma tentativa de impressionar os policiais com uma performance acrobática não a livrou da cadeia. Ela foi algemada e sentenciada por dirigir embriagada. Na cidade de Madison, um policial americano flagrou um carro trafegando de forma bem suspeita. Preocupado com a possibilidade do condutor estar sem capacidade de dirigir, iniciou uma abordagem. O veículo obedeceu o sinal da viatura, parando um pouco adiante de uma vaga no acostamento. No entanto, logo em seguida, começou a dar ré numa velocidade impressionante, acertando os policiais e outros carros que estavam parados na rua. Por incrível que pareça, a Aurora, a motorista do veículo, estava apenas tentando estacionar naquela vaga ao lado de onde parou inicialmente. Depois do acidente, os policiais tiveram bastante paciência, indo até o carro para verificar se ninguém tinha se machucado. I'm gonna have you exit the car. You get back! Get back! Off of me! I'm not going to let you get off the go! Get on the ground!
Aurora, que estava alcoolizada, começou a surtar na presença dos policiais. Mesmo depois de todo o transtorno que já havia causado, ela ainda tentou abrir a porta e fugir a pé, enquanto o passageiro, que não devia nada para a polícia, tentou lutar com os policiais. Claro que ambos foram detidos e levados para a delegacia, para a segurança da população. Grace Spunamore, uma dançarina exótica de 20 anos de Ohio, se envolveu em um acidente de trânsito enquanto estava fugindo de uma abordagem policial. A garota, que estava sob influência de alguma substância, finalmente parou em um estacionamento. Desse momento em diante, o departamento policial decidiu divulgar publicamente as imagens de segurança gravadas pela câmera corporal do policial para provar que Grace tentou se safar da prisão com suas habilidades de sedução profissionais. Em diversos momentos, a garota usa um linguajar explícito com o policial, que faz a coisa certa ao não dar-lhe ouvidos. Do you know your social? No. All right, I'm gonna get your driver's license out of your purse, okay? You can do that. All right, put your foot in the car. Do I have to? Yes, put your foot in the car. Why you gotta be so demanding? Why? You wanna tase me? No. Do it. Stay in the blue box. Stay in the blue box, Grace. Don't. Stay in the blue box. Por incrível que pareça, a situação piorou depois que Grace chegou na delegacia. Ao retirá-la da viatura, o policial percebeu que ela havia urinado em suas calças. Mesmo nessas condições, ela continuou com suas tentativas de sedução, sendo muito mais direta, contando as coisas que o policial poderia fazer com ela. No entanto, nenhuma das suas táticas funcionou. Ela precisou responder por todos os crimes que cometeu, além das tentativas de subornar o policial com suas táticas de sedução. No final da tarde do dia 5 de agosto de 2023, o policial Jones estava passeando pelo drive-thru de uma loja de conveniência, quando reparou em uma discussão acontecendo entre o carro da frente com o funcionário do estabelecimento. Assim que a motorista saiu, o lojista informou ao policial sobre o estado preocupante da mulher, que provavelmente não deveria estar atrás de um volante. Em seguida, o policial alcançou o veículo, iniciando uma abordagem bem inusitada. Primeiro que, quando ele chegou para falar com a motorista, ela estava usando os óculos de ponta cabeça. Em seguida, Hillary Hutchinson ficou um longo período procurando pelos seus documentos em uma sacola plástica vazia. Nessa altura, o policial Jones solicitou que ela descesse do veículo para iniciar alguns testes de sobriedade, enquanto outros policiais chegavam para auxiliá-lo na abordagem. Ninguém se surpreendeu quando Hillary falhou em todos os testes possíveis. Ela mesma, quando foi questionada sobre seu estado etílico, numa escala de 0 a 10, admitiu que estava no 11, prontificando os policiais a realizar sua prisão. So on a scale of 0 to 10, with 0 being you're completely sober and 10 being you're passed out puking drunk, where do you think you're at? Like an 11? Alright, man, why don't you turn around, put your hands behind your back, you're under arrest for operating a motor vehicle or your Parentes da Hillary a buscaram na delegacia e a levaram para casa no mesmo dia. No entanto, ela não saiu impune da justiça. Posteriormente, precisou cumprir 6 dias de pena, além de se comprometer 3 anos de sessões de terapia sobre exageros com bebida. Essa abordagem policial é um excelente exemplo de como pessoas violentas podem se mascarar diante das autoridades, resultando em surpresas perigosas. A motorista desse veículo foi inicialmente parada por conta do seu excesso de velocidade na pista e lanterna queimada. No entanto, durante a abordagem, o policial logo reparou nos seus sinais de embriaguez. A garota começou a contar várias histórias e justificar seus erros com defeitos do carro, o que não ajudou em nada no seu caso. Ela concordou em utilizar o bafômetro, mas quando o resultado saiu, provando que estava com o nível etílico superior ao permitido, praticamente se transformou em uma outra pessoa. A garota simpática, que tentava ganhar a empatia dos policiais, lutou com garras e dentes. Inclusive, ela conseguiu chutar um dos policiais em uma área que é bem delicada para os homens. Leave me alone! I haven't done anything! Thanks. One fighting. You! I haven't done anything! No caminho para a delegacia, a garota não parava de xingar o policial. Ela conseguiu inclusive se livrar das algemas e, por incrível que pareça, decidiu descer as calças para urinar ali mesmo, dentro da viatura. Toda essa atitude agressiva apenas piorou seu lado para a justiça, adicionando mais acusações em sua ficha.
Uma motorista americana chamada Gabby estava dirigindo perigosamente pelas ruas de Nova Jersey, chamando a atenção de um dos policiais da cidade, que iniciou a abordagem de trânsito solicitando para ela encostar. As imagens divulgadas pelo departamento policial começam com a interação da garota com Travis, já do lado de fora do veículo, onde ela aparece com sinais nítidos de embriaguez, até mesmo flertando com o policial. Gabby não parece estar ciente da gravidade dos seus crimes, dando risada a todo momento. Pelo menos sua atitude amigável contribuiu para a investigação. Ela se mostrou bastante disposta a obedecer o policial, realizando os testes de embriaguez. You see this? What color is it? Blue. Perfect. With your eyes and your eyes only, you're going to follow the tip of my pen. Okay. Don't move your head. I got you. Just your eyeballs, okay? Do me a favor. Turn around, bring your hand back. You were under arrest for driving while intoxicated. Após falhar miseravelmente, a garota é algemada e levada para a prisão. Ela tentou flertar com o policial durante toda a abordagem, numa tentativa de se livrar das punições, mas Travis seguiu firme com os procedimentos e detenção da garota, que poderia ter causado acidentes terríveis caso permanecesse atrás do volante naquela noite. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.